Filipenses, capítulo 1. Na Epístola aos Filipenses encontramos muito mais experiência cristã do que na maior parte das outras epístolas, e os exercícios de coração são também aqui mais desenvolvidos. É, na realidade, a experiência cristã normal, a doutrina e a prática encontram-se em todas as epístolas, mas, excetuando a segunda de Timóteo, que tem caráter diferente, nenhuma epístola encerra, tanto como esta, a expressão da experiência que o cristão faz na sua vida de labor. Nenhuma apresenta como esta os recursos que estão abertos ao cristão para atravessar esta vida e os motivos que devem governá-lo na sua carreira. Pode mesmo dizer-se que esta epístola nos apresenta a experiência da vida cristã na sua expressão mais elevada e mais perfeita. Digamos antes, no seu estado normal, sobre o poder do Espírito de Deus. Deus dignou-se fornecer-nos aqui este magnífico quadro, como noutro lugar nos apresenta as verdades que nos iluminam e as regras segundo as quais devemos dirigir-nos. A ocasião oferecia-se muito naturalmente. Paulo estava na prisão e os filipenses, que lhe eram muito queridos e que no início dos seus trabalhos lhe tinham testemunhado seu afeto por meio de dons muito semelhantes, acabavam ainda agora de lhe enviar socorros por Epafrodito, no momento em que ele se encontrava, ao que parece, e havia já algum tempo, em necessidade. Uma prisão, uma grande necessidade, a Igreja de Deus privada dos seus vigilantes cuidados, a expressão da afeição que pensava nele nas suas necessidades, embora sabendo longe, não era as circunstâncias mais próprias para abrirem o coração do apóstolo e revelarem a expressão dos sentimentos de confiança em Deus de que ele estava animado. Não havia-lhe tudo o que era necessário para o levar a exprimir o que sentia a respeito da Igreja, quando ela se encontrava privada do apoio dos cuidados apostólicos, devendo confiar-se, então, diretamente ao próprio Deus? Ora, era, pois, muito natural que Paulo derramasse o seu coração no seio dos seus queridos filipenses, que acabavam de lhe dar esse testemunho de seu afeto. É por isso que ele fala, e por mais de uma vez, da comunhão dos filipenses com o Evangelho, isto é, da parte que eles tomavam nos trabalhos, nos sofrimentos, nas necessidades, de que a pregação do Evangelho era a ocasião para aqueles que lhe consagravam. Os seus corações associavam-se ao Evangelho, como fazem aqueles de quem fala o Senhor, que recebem um profeta na qualidade de profeta. As diversas circunstâncias que acabamos de recordar põem o apóstolo numa relação de intimidade muito especial com esta assembleia de Filipos e dão ocasião a esta epístola que Paulo e Timóteo, que tinha acompanhado o apóstolo nos seus trabalhos na Macedônia, como verdadeiro filho de Paulo na fé e na obra, dirigem aos fiéis e aos que tinham responsabilidade dentro desta assembleia. Não se trata de uma epístola que paire à altura dos desígnios de Deus, como a epístola aos Efésios, nem que regulamente toda a ordem que convém aos cristãos, onde quer que se encontre, como as duas epístolas aos Coríntios. Também não é uma epístola que ponha os fundamentos das relações de toda e qualquer alma com Deus, como a epístola aos Romanos. A carta que Paulo e Timóteo dirigem aos filipenses não eram destinada, como outras que o apóstolo escreveu, a pôr os cristãos em guarda contra os erros que propalavam no meio e propagavam no meio deles. Esta epístola coloca-se no campo da intimidade preciosa, do habitual afeto dos cristãos entre si,
de uma particular afeição, como o provava o coração de um Paulo animado e dirigido pelo Espírito Santo. É por isso que também encontramos mencionados os cargos vulgares que existiam no interior de uma assembleia, os bispos e os diáconos, cargos que eram tanto mais importante recordar quanto era certo os cuidados imediatos do apóstolo se terem tornados impossíveis. A ausência desses cuidados constitui aqui a base das instruções do apóstolo, o que dá uma particular importância a esta epístola. O afeto dos filipenses, que tinha encontrado a sua expressão no envio de recursos ao apóstolo, lembrava-lhe o espírito que os cristãos de Filipos tinham mostrado em todos os tempos. Tinham se associado de todo o seu coração aos trabalhos e aos sofrimentos do Evangelho. Este pensamento leva o apóstolo a um plano mais elevado, ao que domina a corrente de ideias da epístola, pensamento das mais preciosas para nós. Quem é que tinha operado nos filipenses este espírito de amor e de dedicação aos interesses do Evangelho? Foi evidentemente o Deus da boa nova e do amor, e isto dava uma completa garantia de que aquele que tinha começado a boa obra a cumpriria até o dia de Cristo. Doce pensamento este para nós, agora que já não temos nem o apóstolo, nem os bispos e os diáconos, como tinham os filipenses nesse tempo. Deus não pode ser-nos tirado, resta-nos, pois, a verdadeira e viva fonte de toda a bênção, imutável e sumamente elevada, acima das fraquezas e dos erros que privam os cristãos de todo o recurso intermediário. O apóstolo tinha visto Deus atuando nos filipenses. Os frutos indicavam claramente qual era a fonte da bênção. Portanto, ele contava com a perpetuidade da bênção de que eles deviam gozar. Mas é indispensável a fé para se obterem essas conclusões. O amor cristão é clarividente e pleno de confiança a respeito dos seus objetos, porque o próprio Deus e a energia da sua graça estão nesse amor. Para daí voltar ao princípio que inspira confiança ao apóstolo, ele é o mesmo para a Igreja de Deus. Ela pode bem perder muito quanto aos meios exteriores ou visíveis, e quanto a essas manifestações da presença de Deus que dizem respeito à responsabilidade do homem. Mas o que é essencial na graça de Deus não pode ser perdido. A fé pode sempre contar com isto. São os frutos da graça no meio dos santos que inspiram esta confiança ao apóstolo, do mesmo modo como em Hebreus capítulo 6, versículos 9 a 10, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 e 4. Apesar das tremendas dificuldades, ele contava com a fidelidade de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, tal como em Gálatas, a fidelidade do Senhor encorajava-o acerca dos cristãos, cujo estado espiritual dava lugar a grandes angústias. Mas certamente aqui, no meio de circunstâncias muito mais felizes, o comportamento do cristão leva o apóstolo à origem da sua confiança a respeito deles. Lembra-se com afeto e com muita ternura da maneira como eles tinham procedido para com ele em todo o tempo, e essa lembrança transforma-se em desejo que o Deus que tinha operado essas maravilhas produzisse, para a própria bênção deles, os frutos perfeitos e abundantes desse amor. Abre-lhes também inteiramente o seu coração. Os filipenses tomavam parte na obra da graça de Deus realizada nele, pela mesma graça que atuava neles a seu respeito, produzindo uma afeição que se identificava com ele e com a sua obra. Mas também o coração do apóstolo se voltava para eles, retribuindo-lhes com efusão o efeito que eles lhe tinham tributado, mostrando o quanto
o desejo do seu coração se inclinava para eles. Deus, que era a fonte desses sentimentos e a quem Paulo apresentava tudo o que se passava no seu coração, esse mesmo Deus que atuava nos filipenses era testemunha, agora que Paulo não podia dar, pelo seu trabalho no meio deles, outra prova da sua afeição, do quanto ele os amava a todos. Sentiu o amor deles, mas desejava ainda mais que este amor fosse não só cordial e ativo, mas também dirigido pela sabedoria e pela inteligência dadas por Deus, por um discernimento do bem e do mal segundo Deus, fruto do poder do seu Santo Espírito, de sorte que, atuando em amor, eles andassem segundo essa sabedoria e compreendessem o que, neste mundo de trevas, era verdadeiramente de harmonia com as perfeições e com a luz divina, a fim de que fossem sem mácula até o dia de Cristo. Oh, quanto isto é diferente daquela frieza com a qual muitos cristãos se contentam ao evitarem cometer pecados positivos. O desejo sincero de conseguirmos todas as excelências e toda a semelhança de Cristo, que a luz divina pode fazer-nos descobrir, é o que caracteriza a vida de Cristo em nós. Os frutos já mostravam que Deus estava conosco. E Ele cumprirá a obra até o fim. Mas Paulo desejava que os filipenses andassem ao longo do caminho de harmonia com a luz dada por Deus, de modo que, quando chegassem ao tempo e ao termo da jornada, não houvesse nada que pudesse ser-lhes censurado, pelo contrário, desembaraçados de tudo o que pudesse desviá-los do reto caminho ou enfraquecê-los, abundassem nos frutos da justiça, que são, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que belo quadro prático este, do estado normal do cristão na sua marcha diária, no seu caminho para o alvo, porque, lembremos-nos disto, na Epístola aos Filipenses estamos sempre no caminho para o repouso celeste, no qual a redenção nos colocou. Tal é a introdução desta epístola. Após os desejos do seu coração, que o apóstolo, contando com a afeição deles expressa para os santos de Filipos, fala das suas prisões nas quais eles tinham pensado, mas fala delas em relação com Cristo e com o Evangelho, que ele amava acima de tudo. Porém, antes de deixar a introdução e passar ao assunto da epístola propriamente dito, desejo fazer notar os pensamentos que dão lugar aos sentimentos aqui expressos. Há 3 grandes elementos que imprimem o seu caráter sobre esta epístola. Em primeiro lugar, fala da peregrinação do cristão no deserto e considera a salvação como resultado a alcançar no fim da jornada. A redenção cumprida por Cristo é posta por base desta peregrinação, tal como foi para Israel a sua entrada no deserto. Mas o tema próprio da epístola é a nossa apresentação perante Deus, ressuscitados e glorificados, quando tivermos alcançado a vitória sobre todas as dificuldades. É isto que aqui é chamado a salvação. Em segundo lugar, a posição da Assembleia é caracterizada pela ausência do apóstolo, de sorte que a Igreja tinha de sustentar ela própria o combate, e ela devia sair vitoriosa, em vez de gozar da vitória que o apóstolo alcançava sobre o poder do inimigo, quando estava com eles e podia fazer-se fraco junto dos fracos. Enfim, em terceiro lugar, a verdade importante de que já falamos é posta em evidência, isto é, nessas circunstâncias, a Igreja era atribuída imediatamente a Deus, recurso inesgotável de graça e de força para ela, recurso de que ela devia aproveitar diretamente pela fé, recurso que não podia nunca falhar e faltar-lhes. Encontraremos aqui todo o curso de uma vida
que era a expressão do poder do Espírito de Deus nela manifestado. É por isso que o pecado, isto é, a carne, que em nós produz o mal, não é, de modo nenhum, mencionado nesta epístola. Aqui temos as manifestações e os traços da vida de Cristo, porque, se vivemos pelo Espírito, deveríamos andar pelo Espírito. Encontramos a graça manifestada na vida cristã, no capítulo 2, a energia da vida cristã, no capítulo 3, e a sua superioridade sobre todas as circunstâncias, no capítulo 4. No primeiro capítulo, como era natural, o apóstolo abre, em primeiro lugar, o seu coração às suas circunstâncias presentes e aos seus sentimentos do momento. A exortação começa no capítulo 3. Todavia, mesmo no primeiro capítulo, encontramos o apóstolo inteiramente acima das circunstâncias pelo poder da vida espiritual. Mas retomemos a consideração do texto pelo versículo 12, que começa propriamente a epístola, a seguir a introdução do apóstolo. Paulo estava prisioneiro em Roma. O inimigo parecia ter alcançado uma grande vitória, restringindo deste modo a atividade do apóstolo, mas pelo poder de Deus, que tudo ordena e que atuava em Paulo, as próprias astúcias do inimigo contribuíam para a pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, a prisão do apóstolo levava o conhecimento do Evangelho a um lugar onde, de outro modo, nunca se teria ouvido falar dele, as altas esferas de Roma, e muitos outros irmãos, tranquilizados agora quanto à sua posição, ousavam já anunciar o Evangelho sem receio ou temor. Na primeira edição, tinha tomado isso como sendo o efeito da prisão do apóstolo, estimulando a fé daqueles que tinham estado inativo quando ele era ativo. Tal seria o sentido da versão inglesa, encorajados pelas minhas algemas, e esse é um princípio verdadeiro. Mas parece que a força das palavras seja esta: tendo tomado mais depressa confiança quanto às minhas algemas, é que eles corriam o perigo de terem vergonha dele, como se tratasse de um malfeitor. Mas esta ausência do apóstolo fazia-se sentir ainda de outra maneira. Muitos daqueles que, quando se encontravam em presença do seu poder e dos seus dons, eram forçosamente pessoas insignificantes e sem força moral, podiam ter agora alguma importância quando, nos caminhos de Deus, insondáveis, mas perfeitos, esse poderoso instrumento da sua graça era posto de lado. Poderiam brilhar e atrair sobre si as atenções quando os raios desta luz resplandecente fossem interceptados pelos muros de uma prisão. Invejosos, mas covardes, quando ele estava presente, aproveitavam-se agora da sua ausência para se pôr em atividade. Falsos cristãos ou irmãos invejosos aproveitavam-se da ausência do apóstolo para tentarem prejudicar a sua autoridade na igreja e a sua felicidade. Mas, ao fim e ao cabo, não faziam senão aumentar essa autoridade e essa felicidade. Deus estava com seu servo e o puro desejo da proclamação da boa nova de Cristo, da qual ele sentia profundamente todo o valor e desejava, antes de tudo, fosse qual fosse o meio empregado, encontrava nele o lugar da procura de si mesmo, que animava esses tristes pregadores da verdade. Já aqui o apóstolo, pelo que individualmente lhe diz respeito, encontra recurso na operação de Deus, independentemente da ordem espiritual da sua casa, acerca dos meios que emprega. O estado normal da igreja reside no fato de o Espírito de Deus atuar nos membros do corpo, e em cada membro, no seu devido lugar, para a manifestação da unidade do corpo
e da energia dos seus membros, exercida mutuamente para a vantagem de ambos. Cristo, tendo vencido Satanás, enche do seu próprio espírito aqueles que libertou do poder desse inimigo, para que mostrem, ao mesmo tempo, o poder de Deus e a realidade da sua libertação do poder das trevas. E isto num procedimento que, sendo a expressão dos pensamentos e da energia do próprio Deus, já não deixa nenhum lugar para os pensamentos e para a energia do adversário. Os cristãos formam o exército e o testemunho de Deus contra o inimigo neste mundo. Assim, cada membro, desde o apóstolo até o mais humilde cristão, atua eficazmente no seu devido lugar. E num tal corpo, o poder de Satanás não encontra guarida. O exterior responde perfeitamente ao interior e à obra de Cristo. Aquele que está neles é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Mas para isso é necessário, por toda parte, poder e pureza de sentimentos. É um estado de coisa no qual, embora nem tudo esteja em atividade, no seu devido lugar, de acordo com a medida do dom de Cristo, a energia operada do Espírito, num instrumento tal como o apóstolo, defende a igreja ou a repõe no seu estado normal, quando ela tem parcialmente falhado. Por um lado, a Epístola aos Efésios e, por outro lado, as Epístolas aos Coríntios e aos Gálatas apresentam-nos essas duas fases da história da Igreja. A Epístola aos Filipenses trata, pela pena de um apóstolo divinamente inspirado, de um estado de coisa onde este último recurso vinha faltando. O apóstolo não podia trabalhar do mesmo modo que trabalhava antes, mas podia dar-nos o ponto de vista do Espírito sobre o estado da Igreja quando, segundo a sabedoria de Deus, ela estava privada dessas energias normais. Ela não podia ser privada de Deus? Sem dúvida, a Igreja não se tinha estado afastado do seu estado normal, como fizera agora, mas o mal germinava já. Todos procuravam os seus próprios interesses, diz o apóstolo, e não os de Jesus Cristo. E Deus permitiu que fosse assim ainda em vida dos apóstolos, a fim de que nós tivéssemos a revelação dos seus pensamentos acerca de um estado semelhante e fôssemos dirigidos para os verdadeiros recursos da sua graça em tais circunstâncias. O apóstolo devia, em primeiro lugar, fazer ele próprio a experiência desta verdade. Os vínculos que uniam a Igreja e a obra do Evangelho eram os mais fortes que existiam sobre a terra, mas era necessário que eles reconduzissem a Igreja e o Evangelho a Deus, a quem pertenciam. Esforço penoso, mas que torna a obediência, a confiança, a nítida compreensão e a renúncia de si próprio perfeitas no coração, quer dizer, perfeitas de acordo com a medida da operação da fé. Todavia, a dor causada por esse esforço traía a incapacidade do homem para manter a obra de Deus à sua própria altura. Mas se tudo isto acontece, é para que Deus tenha toda a glória da obra. E devia ser assim para que aquilo que a criatura fosse, sob todos os aspectos, manifestado de harmonia com a verdade. É extremamente precioso ver como aqui, e em 2 Timóteo, que onde houver fé, o declínio da vida cristã individual e da energia na Igreja tem por efeito fazer desenvolver-se mais plenamente e, do que em qualquer outra parte, não só a graça na pessoa do fiel, mas também a energia no ministério. É realmente sempre assim? É nos dias dos faraós, dos Saulos e dos Acabes que se encontram os Moisés, os Davides e os Elias? O apóstolo não podia fazer nada. Devia antes ver, pregar o Evangelho sem ele. Alguns pregavam-no por um espírito de inveja e de contenda, mas outros pregavam-no por amor,
Estes, encorajados pelas prisões do apóstolo, queriam consolá-lo, continuando a sua obra. Fosse como fosse, Cristo era pregado, e os motivos que encorajavam os pregadores perdiam-se para o apóstolo na contemplação deste imenso fato que um Salvador, um libertador enviado por Deus, era anunciado ao mundo. Cristo e mesmo as almas eram mais preciosas para Paulo do que a obra, na medida em que ela era a sua obra. Deus trabalhava na obra, e assim isto seria para o triunfo de Paulo, que se unia aos desígnios de Deus. Há nisto uma profunda felicidade para a fé, mas é então preciso que o servo tenha feito da obra a sua própria vida. Para mim, viver é Cristo, disse ele. Neste caso, se a obra prospera, ele também prospera. Se Cristo é glorificado, o servo fica contente em si mesmo, ainda que o Senhor o tenha posto de lado. O apóstolo compreendia o grande combate que se tratava entre Cristo, nos seus membros, e o inimigo. Este parecia ter alcançado uma vitória, lançando Paulo na prisão. Deus servia-se desta mesma circunstância para fazer avançar a obra de Cristo pelo Evangelho e para alcançar assim, na realidade, novas vitórias sobre Satanás. Vitórias a que Paulo estava associado, porque ele fora estabelecido para a defesa deste Evangelho. Assim, tudo isto redundava em sucesso para Paulo, confirmado, como estava na sua fé, por esses caminhos de um Deus fiel que dirigia ainda mais sobre si os olhos do seu servo fiel. Sustido pelas orações dos outros santos e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, em vez de estar abatido e atemorizado pelo inimigo, Paulo glorificava-se sempre mais e mais na sua segura vitória de Cristo, que era a sua própria vitória. Por isso ele exprime a confiança inabalável de que em nada será confundido, que lhe será dado usar de toda ousadia e que Cristo será glorificado nele, quer pela sua vida, quer pela sua morte. E a morte estava bem diante de seus olhos. Intimado a comparecer perante César, a sua vida podia ser-lhe arrancada por ordem do imperador. Humanamente falando, a sua sorte era totalmente incerta. Diversas passagens desta epístola fazem alusão a este fato. Capítulos 1, versículos 22 a 30, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 10. Mas, vivo ou morto, Paulo tinha agora os seus olhares voltados mais para Cristo do que para a sua própria obra, por grande que fosse o espaço que esta obra ocupasse no pensamento de uma vida que se exprimia numa só palavra: Cristo. Viver era para ele não a obra em si mesma, nem apenas o fato de os fiéis permanecerem firmes no Evangelho, embora este não pudesse ser separado do pensamento de Cristo, porque eles eram membros do seu corpo. Para ele, viver era Cristo. Morrer era um ganho, porque morrendo ele estaria com Cristo. Tal era o efeito purificante dos caminhos de Deus que tinha feito passar o apóstolo pelo cadinho terrível para ele de ser separado, depois de anos, talvez mais de 4, da sua obra para o Senhor. O próprio Senhor tinha substituído a obra, pelo menos naquilo em que ela se ligava pessoalmente a Paulo, e esta era-lhe confiada. O fato de Paulo estar tão absorvido pela obra pode ter contribuído para o levar à prisão, porque é só o pensamento de Cristo que mantém a alma em equilíbrio e põe cada coisa no seu verdadeiro lugar. Por meio desta prisão,
Deus fez com que Cristo se tornasse tudo para o apóstolo. Não que a obra tivesse perdido seu interesse para ele, mas só Cristo deve ter o primeiro lugar, e em Cristo Paulo tudo vê, incluindo a própria obra. Que consolação para nós quando talvez sentimos que a nossa fraqueza foi manifestada e que não temos sabido aproveitar do poder de Deus no nosso serviço. Que consolação, digo eu, para nós se encontra na certeza de que aquele que tem o direito de ser glorificado nunca falha, nunca falha. Cristo era tudo para Paulo. Morrer era, pois, um ganho evidente para ele, porque deste modo estaria com Cristo. Todavia, valia a pena viver. Está ali a força do início do versículo 21. Porque viver era Cristo e o serviço de Cristo, e ele não sabia o que escolher. Morrendo, o apóstolo ganhava Cristo para si próprio, o que era muito melhor. Vivendo, ele servia a Cristo. Tinha mais quanto à obra, uma vez que viver era Cristo e a morte por-lhe-ia um termo. Deste modo, Paulo estava em aperto de ambos os lados, mas tinha aprendido a esquecer-se de si mesmo em Cristo, e via Cristo perfeitamente ocupado da igreja e de acordo com a perfeita sabedoria. Isto decidia para ele a questão. Instruído desta maneira por Deus, e não sabendo o que escolher, o apóstolo desaparece aos seus próprios olhos, e só a necessidade da igreja, de harmonia com o pensamento de Cristo, permanece perante ele. Ele era vantajoso para a igreja, ainda que, porventura, restasse uma só assembleia. Por isso ficaria. E veja-se que paz dá ao servo de Deus esse olhar para Cristo, que destruía o seu egoísmo a respeito da obra. No fim de contas, Cristo tem todo o poder no céu e na terra, e de tudo dispõe, segundo a sua soberana vontade. Assim sendo conhecida a sua vontade, e a sua vontade é amor pela igreja, eu posso dizer, a sua vontade será feita. Paulo decide, pois, acerca da sua própria sorte, sem se inquietar com as disposições do imperador nem com as circunstâncias da época. Cristo ama a igreja. É um bem para a igreja que Paulo permaneça. Paulo ficará, pois. Note-se até que ponto Cristo é tudo aqui. Que luz, que descanso, que clarividência, que coração experimentado no amor do Senhor. Como é agradável ver que o eu tem, em consequência, desaparecido inteiramente, e que o amor de Cristo pela igreja é o fundamento sobre o qual tudo repousa em conformidade com o plano divino. Ora, se Cristo é assim para Paulo e para a igreja, ele quer que a igreja seja o que deve ser para Cristo e, por conseguinte, para o coração de Paulo, para quem Cristo é tudo. É, pois, para a igreja que se volta o seu coração. A alegria dos filipenses será imensa devido ao regresso do apóstolo ao seio deles. Contudo, faz votos para que o comportamento deles, quer ele volte, quer não, seja digno do Evangelho de Cristo. Duas coisas preocupavam o apóstolo. Quer ele visse os cristãos de Filipos, quer tivesse apenas as suas notícias. A constância e a firmeza na unidade de coração e de espírito sobre eles e a ausência de temor a respeito do inimigo no combate que deviam dar-lhe com a força que esta unidade lhes dava. É esse o testemunho da presença e da operação do Espírito na igreja, quando o apóstolo lá não está. Ele tem os cristãos unidos pela sua presença e eles não têm senão um coração e um objeto. Atuam em comum pelo Espírito e, uma vez que Deus está ali, desaparece o temor que o mau espírito e os seus inimigos podiam inspirar-lhes. E é isto que ele procura fazer sempre,
Compare 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Andando segundo o espírito de amor, de poder e determinação, aí a igreja estará bem. O seu estado espiritual torna-se assim um testemunho evidente de salvação, de uma inteira, completa e final libertação, pois que no seu combate com o inimigo, eles não sentem nenhum temor. A presença de Deus inspira-lhes outros pensamentos. Quanto aos seus adversários, a descoberta da impotência de todos os seus esforços faz-lhes sentir que os seus recursos são insuficientes. Embora tivessem inteiramente o poder do mundo e do seu príncipe, tinham encontrado um outro poder infinitamente superior ao deles, o poder de Deus. E é desse poder que eles eram adversários. Triste convicção para estes, profunda alegria para aqueles, os crentes. Não só a libertação e a salvação final dos filhos de Deus estavam assim asseguradas, mas ficava demonstrado serem a salvação e a libertação da parte do próprio Deus. Deste modo, o fato de a igreja estar no combate e o apóstolo ausente, estando ele mesmo a combater contra o poder do inimigo, era um dom de graça. Alegre pensamento este. Era dado aos santos sofrerem por Cristo, do mesmo modo que lhes era dado crerem nele. Eles tinham uma parte bem preciosa com Cristo e até mesmo por Cristo, e a comunicação dos santos com o seu fiel servo nos sofrimentos por ele, por Deus, unia-os mais intimamente em Cristo. Note-se aqui que até ao presente temos o testemunho do Espírito prestado a uma vida que é superior à carne, e de maneira nenhuma uma vida da carne. O apóstolo não tinha sido confundido em nada e tinha toda a confiança em que nunca o seria, mas que Cristo seria, como sempre, tinha sido antes glorificado no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não sabe se deve escolher a vida ou a morte, porque tanto numa como na outra há uma bênção infinita. Viver é Cristo, morrer é um ganho, embora neste caso o trabalho chegue ao fim. É tal a sua confiança no amor de Cristo pela Igreja que decide no seu caso pessoal, perante Nero, de harmonia com o que este amor quer operar. A inveja e o espírito de contenção contra ele, que levam outros a pregar a Cristo, não farão senão produzir vitoriosos resultados para ele próprio. Por isso Paulo está contente, uma vez que Cristo é anunciado. Mas esta superioridade à carne, esta vida tão inteiramente acima da carne, não significa que a carne já lá não esteja, ou que ela tenha mudado de natureza. Não. Paulo tinha, como vimos no outro lugar, um espinho na carne, um anjo ou um mensageiro de Satanás para o esbofetear, mas é um glorioso testemunho ao poder e à enérgica obra do Espírito de Deus.